Querido Senhor e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, te bendizemos e te agradecemos porque Tu és Deus, Tu és Senhor, exaltado e soberano. Nós te glorificamos em nome de Jesus por essa oportunidade, pelo início da escola bíblica dominical. Nós te adoramos, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, através de nós, nos nossos corações, na nossa mente. Fica à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que o Senhor quer, conduzir as aulas como o Senhor quer, conduzir o ensino como o Senhor quer, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, não o que nós pensamos que devemos aprender, papai. Inspira, Pai, fortalece, ensina cada um dos mestres, dos professores que estarão aqui, Senhor, e os alunos, aqueles que estão aqui para aprender a Tua palavra. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor, papai. Nós consagramos ao Senhor a escola bíblica dominical, nós consagramos ao Senhor esse estudo, esse ensino, nós suplicamos ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, porque somos dependentes de Ti, não podemos nada sem o Senhor, não podemos absolutamente nada sem a Tua boa mão e sem a condução do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, enche-nos mais de Ti, e que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus, irmãos. Estou muito feliz de a gente poder ter esse momento juntos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Nós vamos começar, pode sentar, amados. Nós vamos começar estudando, amados, o livro de João, né? Como eu já disse, a cada dia terá um ensinador novo, um professor, um facilitador. Acho até melhor essa palavra, porque quem vai ensinar é o Espírito Santo, não é verdade? Nós somos apenas vasos para conduzir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, antes de eu começar a falar propriamente do livro de João, eu quero fazer uma pequena introdução, né? Do que o livro fala, dos evangelhos, e aí nós vamos entrar no versículo 1 daqui a pouquinho, né? Então, vocês podem ficar atentos, se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem no celular, fica à vontade, só não trocar o WhatsApp, Facebook, né? Usa o celular, usa a Bíblia, papel, caneta, que vocês tiverem trazido, para anotar o que vocês acharem interessante. O livro de João, ele foi escrito pelo discípulo amado, né? Pelo João. Ele estava em Éfeso e foi no começo do século, foi no final do século I. Ele escreveu esse evangelho já depois que Jesus havia nascido, morrido na cruz, ressuscitado, ascendido aos céus, e a igreja já havia iniciado. Ele viu com seus olhos a igreja primitiva crescendo, os discípulos de João, os discípulos de Pedro, e nesse momento ele escreve o evangelho. Foi muito necessário, até por causa da perseguição que estava havendo, eles deixarem compilado todo o escrito bíblico. Mateus fez um evangelho, Marcos fez um evangelho, segundo a sua ótica, né? Lucas e por último João. João é um pouco diferente, a visão dele é um pouco diferente. Então Mateus, Marcos e Lucas, né? A gente gosta de chamar de evangelhos sinóticos. Quiser anotar isso daí, ó, sinóticos. Eu nem sabia que tinha esse quadro, deixa eu escrever maior. Quando eu cheguei, falei, nossa, tem um quadro, que bênção, né? Só que minha letra é linda, mas vocês vão me suportar. Sinóticos, né? Sim significa o mesmo, similar, ótico, ótica. É uma ótica similar em Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto que João tem uma ótica diferenciada. É uma ótica de salvação, enquanto os outros três olham as obras, os acontecimentos, os milagres, os feitos, né? João tem uma ótica de salvação mundial, ele tem uma ótica do Deus vivo, do Redentor, da palavra escrita, a palavra viva encarnada. Então ele fala mais dos pensamentos de Jesus, ele fala mais dos ensinos de Jesus, porque o que vai salvar e nos dar a vida eterna não é o milagre que ele fez, não é o coxo que ele fez andar, não é algum milagre que ele fez, que ele ensinou os discípulos a fazer, vai ser os ensinos. O que nos salva é a palavra, é a palavra. Por isso que a ótica dele é diferenciada e voltada para a salvação por meio de Jesus Cristo.
Os 4 evangelhos, apesar de um pouco diferentes nas suas óticas, eles apontam para a mesma coisa. A caminhada de Cristo, a caminhada de Jesus e os seus ensinos, os seus milagres e maravilhas na terra, quando esse Deus encarnado, que vive de eternidade a eternidade, veio na terra fazer a obra salvífica. E um texto que eu acho maravilhoso, em Ezequiel, mostra algo que é profético e é uma ilustração sobre os 4 evangelhos. Abre aí Ezequiel 1:10, para você ver que interessante como que os evangelhos, todos eles apontam para Cristo. Tudo que há na Bíblia aponta para Cristo. Tudo no céu aponta para Cristo. Ezequiel 1:10, lá em Apocalipse você vai achar interessante esse texto, porque você já viu ele em Apocalipse, falando dos anjos, do rosto daquele serafim, lá, né, no terceiro céu. Quanto à forma do seu rosto, cada um tinha um rosto. De um lado, o rosto de ser humano, do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão, do lado esquerdo, rosto de boi, e os 4 também tinham o rosto de águia. São 4 seres viventes, né? Aqueles que a gente vê também em Apocalipse. De um lado eles têm rosto de ser humano, do outro lado, rosto de boi, do outro, né, o rosto de leão, do outro, uma face de águia. Você já parou para pensar o que significa isso? É uma ilustração, é uma profecia linda que aponta para Cristo. Por quê? Para os 4 evangelhos. O que tem o rosto de leão aponta para o evangelho de Mateus, que fala muito do leão da tribo de Judá. Ele vem trazendo do Antigo Testamento para falar sobre aquele que descende não dos levitas, mas da tribo de Judá, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Isso significa o rosto dos anjos como um leão, né? O rosto de boi significa a figura de servo, que aponta para o livro de Marcos. E o livro de Marcos, ele aponta exatamente para isso, um Jesus servo, como um boi que serve, um Jesus que está ali para morrer para si mesmo, para servir e não para ser servido. O rosto de homem aponta para o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, que é o evangelho que mostra o homem perfeito, né? Que ele sempre cita o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, é em Lucas. E por fim, o rosto de águia aponta para o evangelho de João, que fala daquele que é o dono, o redentor dos céus e da terra e que desce do céu para salvar a humanidade. É muito linda essa figura e você vê ela também em Apocalipse, né? O anjo com o rosto apontando para os 4 evangelhos, leão, boi, homem e águia. Então os evangelhos, né, cada um foi escrito primordialmente para um público-alvo específico. Mateus, se eu estiver indo um pouco rápido, vocês falam, viu, amados? Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então ele pega as profecias do Antigo Testamento e vai mostrando todas se cumprindo em Cristo. E se cumpriu a profecia de que ele viria em jumentinha, e se cumpriu a profecia de que ele morreria na cruz, levou sobre si nossas enfermidades e dores. Tudo se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Ele vem falando com os judeus, para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido por todos os profetas. O próximo evangelho é o de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Você vê que é o menor evangelho, ele é pequeno, porque os romanos, eles não, aqueles guerreiros, eles não tinham tempo para filosofias e elucubrações, eles queriam ver o fazer e acontecer de Cristo. Então Marcos, sabendo disso, faz um evangelho bem curto, mostrando apenas o que importa, milagre, maravilha e poder. Milagre, maravilha e poder, é o que impressionaria um povo como os romanos. O evangelho de Lucas já é totalmente diferente. Enquanto todos os outros foram escritos em grego koiné, que é um grego simples, o Lucas, que era um médico, ele escreveu em grego clássico, é um grego totalmente rebuscado, e como eu disse, ele fala da figura do homem, né, que é exatamente aquilo que os gregos buscam, o homem perfeito. Então quando vê um médico, né, com cultura, escrevendo o evangelho, eles que diziam que o evangelho é coisa de gentinha, de mulherzinha, eles falam, peraí, opa, um médico erudito escrevendo em grego clássico, um dos maiores escritos mais lindos da humanidade. Então eles deram atenção e muitos se converteram, diz a palavra. Foi feito para os gregos. Lucas escreveu para os gregos. E João escreveu para
todos, não tem um público-alvo específico. Salvação para todos, trazendo a ideia de uma carta da universalidade. Não confunda com universalismo. Aqui, ó. A caneta tá muito boa, não. Tá dando para ler isso daí? Eu duvido. Universalidade. Duvido, tá dando para vocês lerem daí de trás. Aí vocês escutam e escrevem. Ou vai pela fé. Universalidade é salvação para todos, não importa quem, contanto que a pessoa aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Universalismo já é um erro doutrinário muito grande, que aponta para a salvação para todos, independente da sua vida, das suas obras, e se aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nessa doutrina, universalismo, nessa heresia, todos vão ser salvos, Hitler, qualquer um. É o mesmo que universal, pastor? Não é diferente. Mas podem fazer perguntas, viu, amados? Esqueci de falar isso. Podem fazer perguntas aqui no meio, tá? Podem levantar a mão, eu vou te ouvir. Se a pergunta for muito longa para responder, eu fugir um pouco do assunto, eu vou pedir para você escrever, aí eu respondo depois, tá? Mas no mais, eu, se possível, quero respondê-los. Então não confunda, o universalismo é uma grande heresia, que aponta para a salvação independente de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá, né? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a universalidade está top, foi para todos, é só aceitar Jesus. No versículo 19 é que vai mostrar esse cuidado que os universalistas erram, né? No versículo 19 vai dizer: mas este é o julgamento, que a luz veio ao mundo, mas os homens não aceitaram a luz, porque as suas obras eram más. Não aceitaram a luz. Então, se não aceitaram, a Bíblia diz em muitos textos que a porta é estreita, larga é a porta que vai para a perdição, muitos vão por ela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que, vamos dizer assim, João é o primeiro livro do Novo Testamento. Entenderam o que eu quis dizer? Porque é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas todos são, entre aspas, a mesma coisa. É o Evangelho mostrando a vida de Cristo, né, na ótica de cada um dos evangelistas. Então, em tese, tanto Marcos quanto Mateus, Lucas ou João são o primeiro livro, né, o primeiro ensino do Novo Testamento. Engraçado, então, que no primeiro ensino do Novo Testamento fala a mesma coisa que o primeiro versículo do Antigo Testamento, que é Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ali em João, né, no princípio, né, era o Verbo, era o Logos, era a palavra, era Jesus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Já adiantando um pouquinho o que eu vou falar depois, no versículo 14 vai dizer: o Verbo, quem que é o Verbo? Ele se fez carne, e ele andou no meio de nós, e nós o vimos como a glória do unigênito do Pai. Então esse Verbo é Cristo, é Jesus, o Logos, né? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E lá no Antigo Testamento você vê é interessante esse texto no hebraico, né? Que é o texto original. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, aramaico, o Novo Testamento em grego, né? Koiné e clássico pelo Lucas. Lá no Antigo Testamento, Gênesis 1 vai dizer: Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz, que significa, no princípio, vocês entenderam, anotaram? Por gentileza, cai na prova, todo mundo pegou o livro de prova final, cai na prova. No princípio criou Deus o céu e a terra, mas a primeira palavra é a que importa para a gente aqui, no nosso estudo, Bereshit. Bereshit é muito importante, B apóstrofo Bereshit. A caneta está ótima, né? Está ótima, seria alguma coisa assim.
Bereshit. Tav. Isso aqui em hebraico, ó. Vocês anotem, e se vocês não conseguirem, vocês vão tomar bomba. Não podem nem vir na próxima aula. Então, Bereshit significa o quê? Como a gente leu aqui no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra. Mas é uma tradução um pouco rasa, apesar de que não é errada, mas é rasa. Porque quando a palavra fala lá em Gênesis 1, no princípio, nós temos que entender isso aqui no hebraico. B é uma preposição. B, esse B significa nele, no, pelo, para, por meio de ou através de. E Reshit significa cabeça, princípio, o primogênito, primazia. Quem que é o primogênito, amados? Quem que a Bíblia diz em Romanos 11:36? Porque dele, por ele, por meio dele foram feitas todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Esse texto, Paulo é muito erudito, né? Ele é um fariseu, ele é um sábio, era um fariseu, um sábio da palavra. Ele está se lembrando de Gênesis 1, no princípio, através do primogênito foram criadas todas as coisas, pelo cabeça foram criadas todas as coisas, através de Cristo foram criadas todas as coisas. Olha Colossenses 1,15, que lindo que vai nos dar esse mesmo entendimento. Eu vou apagar aqui, vocês não estão vendo nada mesmo. Fala comigo. Repete, por favor, essa palavra que você disse, só é depois a gente fala. Em hebraico, Bereshit, é B, um apóstrofo, R de rato, E de escola, S de sapo, E de escola, S de sapo, H de Henrique, I de igreja, T de tatu. Vou tentar escrever aqui melhor, mas essa caneta está uma bênção de Jeová, dá não. Bereshit. Teoricamente pode até ser um bre, se tiver aqui um Sheva, não tenho certeza, mas a gente vai ler Bereshit, para a gente, aportuguesado, quando muda para o nosso idioma, faz a transliteração, é o que fica melhor para a nossa forma de falar mesmo, eles fazem muito assim. Isso, o B significa pelo, no, nele, para, por meio de, através de, qualquer uma dessas cabe para o B. E aí, Reshit significa cabeça, princípio, o primeiro, primogênito, primazia. Por isso que Bereshit vai ser pelo cabeça foi criado os céus e a terra, ou para o primeiro, por meio do primogênito, através deste que é a primazia. Jesus, né, gente? Jesus. Por meio dele foi criado céus e terra, o que a gente chama de pleroma, que a gente chama de plenitude completa de Deus em Cristo, né? Como eu ia ler Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito. Está vendo as mesmas palavras? É lindo demais. O primogênito dentre os mortos, para que tudo, pleroma, tudo tenha a preeminência. Em tudo ele tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Incrível, né, irmãos? Mesma coisa que a gente acabou de ver, acabou de meditar lá em João 1, está no resto da Bíblia. A Bíblia ela explica ela mesma, né? Ela nos dá um entendimento, por isso que somos católicos, né? Católicos apostólicos cristãos, alguns são católicos apostólicos romanos, né? E católico significa no grego kataholos, a respeito do todo. Então nós lemos a Bíblia e a respeito do todo dela,
toda ela a gente chega numa doutrina. A gente não pega um texto apenas e cria uma doutrina com um versículo. A gente pega todos os outros versículos que falam daquele assunto, faz uma análise bacana, e aí sim existe uma doutrina, para não deixar ninguém de fora. Pode perguntar? Volta, católicos. Isso. Significa catarrolos, eu não sei escrever. É catarrolos, é grego. E significa a respeito do todo. Daí que vem a palavra católico, e que nós aqui, evangélicos, somos católicos porque nós lemos a Bíblia e não pegamos um pequeno texto e fazemos toda uma doutrina em cima de um só texto. A gente lê toda a Escritura e pega todos aqueles textos a respeito daquele mesmo assunto, coloca tudo junto, analisa, estuda bem e aí tira uma doutrina daquilo. Então somos católicos, somos apostólicos, porque seguimos as doutrinas dos apóstolos, que estão nas Escrituras, e somos cristãos, né? Aqueles que são católicos apostólicos romanos, eles vão crer, vão abraçar uma cultura, uma tradição que vem de Roma, do Papa, etc. Uma pequena diferença, mas abro um parênteses para a gente sempre ter amor, não importa a diferença de religião, amar a todos, respeitar, abraçar e aprender. Se a gente tem algo para aprender com eles têm algo para aprender com a gente, vamos, à luz das Escrituras, ser humildes, não é? E aprendemos todos juntos naquilo que a Escritura prova que é real. Amém? Católico é todo universal? É a respeito do todo. Como é que é? Católico, então, se pode ser todos universal também? É a respeito do todo da Bíblia, a respeito de tudo que está na Bíblia, que é o significado. A respeito do todo. Então, voltando no versículo 1, quero só partear agora. No princípio era o verbo, era o logos, né? A gente viu aqui no grego, a palavra verbo é o logos. E aqui tem um confronto muito interessante de João com a cosmovisão local daquela época, que é a cosmovisão dos gnósticos. Os gnosticistas, eles criam que a salvação vinha por meio do logos, não Jesus. Vou explicar. Logos é o que? A palavra, o estudo, o ensino, o conhecimento. Então, aqueles filósofos gregos criam que, com o montante de sabedoria filosófica e conhecimento, eles seriam salvos, por causa da sua mente e do seu saber. O corpo não tinha nada com isso. Alguma pergunta? Salvo pelo conhecimento, não pela lei de Deus. Não tem nada a ver com a lei de Deus. Eles não criam em Deus assim como nós, não na tradição judaica, simplesmente criam que o filosofar, o ser inteligente, o ser erudito, escrever em grego clássico, ser muito top filosoficamente, ia salvá-los. É uma visão assim bem deturpada, vamos lá, muito deturpada. E aí eles criam nisso. E o corpo para eles é só pecado, não tem salvação para o corpo, esquece o corpo, o negócio é a mente, é você ser aí um erudito e tudo mais. Então eles pecavam de tudo que é forma. A gente vê filmes gregos, é uma pornografia, eles são completamente depravados sexuais, porque mesmo com a sua cultura e a sua classe, eles entendem que o corpo não tem nada a ver com a salvação, por isso que eles pecam à vontade, naquela época, claro. E essa não é a doutrina bíblica, não é a doutrina da santificação. E aí João vem com algo que é um confronto muito grande, que eles falam, no princípio era o Logos, da palavra, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, o Logos se fez carne. Isso é um disparate para a cosmovisão gnosticista, porque como que o Logos, que é o saber, se fez carne, se fez corpo? Corpo aponta para pecado. Não pode ter divindade e santidade num corpo. Então esse tal Jesus veio em corpo de forma alguma. Alguns acreditaram em Jesus com certa dificuldade por causa dessa barreira de cosmovisão que eles tinham. Acreditaram em Jesus, receberam Deus, mas falaram, não, Jesus só pode ter vindo em espírito. Era um espectro, era um fantasma, você não podia tocá-lo, porque afinal, corpo não pode ter santidade. Corpo é para pecar, serve para cometer pecado e à vontade. Então não me vem com essa. Então, olha como era difícil para eles receber Jesus, como era difícil para eles aceitar a doutrina de Deus, da santificação, 1 Tessalonicenses 5,23, que o vosso corpo, alma e espírito sejam achados irrepreensíveis para o dia da volta de Cristo. Era muito difícil para eles. E aí João vem batendo nisso. Olha o que o próprio João diz
nas suas epístolas. 1 João 4,2. Nisto vocês reconhecem, você tem que ser rápido e de gatilho, hein? Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, olha aí, é de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo aquele que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. 1 João 1 e 2. O que era desde o princípio, de novo, está vendo? Como é que João ele escreve isso no Evangelho, escreve de novo lá em 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam. Agora vocês entendem por que João fala essas coisas? Por que ele toca nisso, de encostar, de tocar? Só é salvo quem crê que Jesus vem em corpo, em carne. Senão você está na cosmovisão mundial do gnosticismo. Nós tocamos, apalpamos com respeito ao verbo da vida, com respeito ao Logos. E a vida se manifestou e nós temos visto e dela demos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. É por isso que João, ele vai explicando essas coisas, e quando a gente entende um pouquinho de cultura de época, a gente entende por que algumas coisas foram escritas, tinha um objetivo muito específico. Não escreveu isso à toa, né? Quem confessa que ele veio em carne, a nossa cultura, e daí? Já reparou? Se você não lê com esse entendimento, você vai ler isso, veio em carne. Quem não confessa que ele veio em carne, não pode ser salvo. Opa, e daí? Como assim carne? E daí isso? É por causa da cultura de época, e é muito importante. Aí eu não vou entrar no porquê, porque vai longe. Ele tinha que ter vindo com corpo humano para nos salvar. Ele tem que se assemelhar ao homem para salvar o homem, né? 1 Timóteo 2,5 só diz assim: só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Ele ainda enfatiza que é o homem, porque tem que ser homem para morrer pelo homem e salvar o homem, e tem que ser Deus. Por isso que ele é totalmente Deus, porque tem que ser Deus para morrer numa cruz e o sangue valer para a humanidade inteira de todas as gerações. Tem que ser Deus e tem que ser homem. Não é mais o sangue do cordeirinho, o sangue do bode, que está escondendo, diz Levítico, os pecados. Agora está anulando, diz Hebreus, porque é o sangue do cordeiro eterno, completamente Deus, completamente homem. O nome disso na teologia é união hipostática, os dois, homem e Deus, unidos em um só, em um apenas. Versículo 1, parte B, o verbo estava com Deus. E versículo 2, parte A, ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo estava no princípio. Olha só, lá na criação, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos, que interessante, está no plural. Com quem que ele está falando? Com os anjos? Não, o homem não foi feito à semelhança dos anjos, foi feita a semelhança de Deus. Gênesis 3, 22. E agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, né? O que faremos? Tudo sempre no plural. Eu esqueci uma parte desse versículo aqui, mas é isso, na continuação ele vai falar o que faremos, está sempre no plural, porque ele está ali com Jesus, ele está ali com o Espírito Santo. Então Jesus está desde sempre. Lucas 10, 18, Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E em João 17, 5 diz, então ele já viu desde aquela época. E João 17, 5 diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, já estava Jesus, né? Amém, glória a Deus. É imprescindível a gente compreender que Jesus já estava com Deus na Santíssima Trindade, sendo que Deus é um só, todavia Ele é três. Ele é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, assim como você é um só, não é? Mas você é três, corpo, alma, espírito. Você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, né? Você é trino também. Está vendo que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Interessante, né? Eu acho interessante, Lutero fala uma coisa: a gente nunca vai conseguir entender a Trindade completamente, é complexa demais para a nossa mente, igual infinito,
infinito é complexo demais para a gente compreender. A gente não compreende. E Martinho Lutero fala assim: se você tentar compreender a Trindade, você vai perder a sua mente. Se você não tentar compreender a Trindade, você vai perder a sua alma. Então, o que você prefere? É difícil compreender, mas a gente precisa apenas compreender o que Deus nos deu, o que Ele já nos deu de revelação disponível. É isso que a gente vai ter, e nós vamos continuar conhecendo o Senhor pelo infinito das eras, amém? Eu não digo que vai ser suficiente, eu creio que não. O infinito não é suficiente para a gente conhecer Deus, eu creio que não, mas vai ser lindo demais. Versículo 1, parte C: e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A religião Testemunho de Jeová, aqui eu vou falar isso abertamente, é que eles mudam o texto mesmo, porque quando alguém quer quer plantar uma doutrina, e a Bíblia tem textos que vão destruir com a sua doutrina, uma boa forma de fazer isso é retirando aquele texto da Bíblia. Aí você fica salvo e consegue plantar a sua doutrina nas suas ovelhas, na sua comunidade de fé. E aqui o texto no grego diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, é o próprio Cristo vivo. Como eles não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Deus vivo, eles tiraram essa palavra, que Jesus era Deus, e colocaram outra. E Jesus, que o verbo estava com Deus e o verbo permanecia com Deus, estava com Deus. Não fala que ele era Deus, eles não deixam essa palavra porque ela é o foco para acabar com essa doutrina de que Jesus não é Deus. Todavia não ia adiantar, porque a Bíblia inteira aponta para o fato de que Jesus é Deus. A Bíblia inteira. 1 João 5,20, olha o João de novo, né? O Joãozinho é uma bênção. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, o Filho, o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não dá para ficar dúvida, né, irmãos? Não dá para ficar dúvida. Hebreus 1,8 e 10 também. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Pulou para o versículo 10. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras da tua mão. Olha que interessante, está falando do Filho. Aí você lê o texto inteiro, o contexto, né? Versículo 8, versículo 9, versículo 10, o Filho, porque Ele é Deus, Ele é um só com o Senhor. Se dividem em três para determinados propósitos, determinados ministérios, determinadas formações que eles vão fazer e atributos, todavia é um só Deus. Êxodo 3:14, é interessante esse texto aqui. Primeiro, vamos para João 8:58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quando ele diz eu sou, esse eu sou, amados, inclusive provavelmente em letra maiúscula na sua Bíblia. Pergunta? Está muito rápido, né? Está muito rápido. É isso, me avisa. Não, eu voltei. Volta para o João 8:58. O êxodo tem que ser depois. João 8:58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Provavelmente em letra maiúscula na sua Bíblia. Aponta para o eu sou do Antigo Testamento. Não é simplesmente eu sou de eu ser, né? Não, eu sou, o grande eu sou, manifesto no Antigo Testamento. Olha lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 14. Isso, agora sim é o Êxodo. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Então, para essa cultura, quando Jesus fala isso no meio dos estudiosos da Escritura, dos servos de Moisés, você dizer eu sou é muito forte. Para a nossa cultura talvez fique até... Eu lembro uma vez eu estava no seminário, o professor perguntou isso, né? Alguém pode falar um versículo que aponta que Jesus é Deus? Aí eu levantei a mão e falei. Ele fala eu sou. Aí alguém riu de mim e falou: eu sou, cara, mas eu sou cruzeirense, eu sou atleticano, eu sou carnívoro, eu sou... Não, cara, mas não é isso. Não é eu sou alguma coisa. Não é à toa que a Bíblia está
em letra maiúscula, e não é à toa que quando Jesus fala eu sou, eles tentam fazer o que com Jesus? Quem lembra? Glória a Deus. Matar Jesus. Você não pode dizer eu sou. Eu sou é um nome só para Adonai, o Senhor, para o Todo-Poderoso, para o Altíssimo, e não para alguém dizer eu sou. É uma heresia, uma blasfêmia digna de morte. Então, por isso tamanha importância, né? Uma vez também um testemunho de Jeová me perguntou isso, onde tem um texto na Bíblia que mostra que Jesus é Deus? Aí eu apontei esses para ele. Tá tranquilo, tá na bênção. E os textos vão mostrar que Jesus, o próprio Jesus falando que Ele é Deus. João 20, 28, respondeu Tomé, João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Isso aqui também tem muita importância na nossa cultura de época. Nós ocidentais do século 21, todo mundo tem um jargão que a gente fala, né? Meu Deus do céu. Se você falasse meu Deus lá em Israel há 2000 anos atrás, você era apedrejado até a morte. Então esse jargão não ia ser aceito, porque você estaria usando o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles não chamam Deus de Deus, ou do seu nome que, né, não tem pronúncia, né? Yud, He, Vav, He, são 4 letras do alfabeto, do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, que não tem som, não tem nenhuma sonorização, são basicamente apenas consoantes, se fosse mudar para o nosso idioma. Então eles não usam esse nome, eles não usam o nome de Deus. Eles falam, quando eles querem falar de Deus, eles falam Elion, significa o Altíssimo. Eles falam Hashem, significa o nome. Eles falam Adonai, o Senhor, Elohim. Não, Elohim eles não falam, eles escrevem Lohim. Quem é muito hebraísta no Brasil, a pessoa se torna muito judaizante. Você vai estudar um livro deles, eles não escrevem Deus, eles fazem igual os hebreus, eles escrevem letra D, Eus. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Em algum texto, em algum livro? Quem é muito hebraísta, muito judaico, já viu? Uma expressão que é Dus também, isso. Come uma letrinha, para você não escrever, nem pronunciar, nem tampouco escrever Deus. Mas Deus não é nome. O nome dele já é impronunciável, já é protegido, isso é até um exagero, né? É impronunciável. Deus é uma patente, como se fosse coronel, né? Coronel Matias é o nome, coronel é a patente. Então Deus é uma patente, não é o nome dele, é o que ele é. Então não seria pecado. Usar o nome do Senhor teu Deus em vão é outra coisa, é usar para coisas erradas. Mas existe um exagero, não importa. O que importa aqui para a gente é que quando Tomé diz Senhor meu e Deus meu, ele está falando muito sério. Ele está falando muito sério. Ele está falando, tu és Deus. É o primeiro a dizer, com todas as palavras, Jesus é Deus, com todas as palavras. Temos que entender a cultura de época e todo um arcabouço para compreender aquilo que está falando aqui. João 14, 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo assim, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo assim, de eu ter estado com você durante tanto tempo, mesmo eu tendo estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Lembram disso? Quando Filipe pede para mostrar-nos o Pai, olha para mim. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Disse Jesus. Ele está no Pai e o Pai está nele. E agora o principal texto da Bíblia que mostra que Jesus é Deus é o texto de quando eles descem o coxo pelo telhado da casa de Jesus. Amém? Todos sabem que Jesus tem casa? Estavam na casa dele? Amém. Muitas pessoas têm dúvida nisso. E esse texto mostra que Jesus é Deus. Pensei, como? Como que esse texto mostra que Jesus é Deus? Já parou para pensar nisso? O texto que ele cura aquele coxo, descendo pelo teto? Vamos ler. Lucas 5,18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram o telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Imagina,
Você vê um paralítico, não parece um pouco piada de mau gosto? O que você falaria para um cara paralítico? O que você quer? Já viu que tem hora que Jesus pergunta? O que tu queres? O cara é paralítico. Ah, eu quero ser líder da galocura. Não é. Né? Pecado, cara. Se ser atleticano já está no pecado. Então não é por aí. As perguntas tem um porquê. A heresia no curso. A heresia no curso, né? Então, né? Vendo Jesus paralítico, os teus pecados estão perdoados. A gente tem um porquê disso aqui, tudo tem um porquê. Não é à toa. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Opa, blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Estão certíssimos. Os fariseus estão certíssimos na sua interpretação bíblica. Só existe um que pode perdoar pecado. Chama-se Deus. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Né? E aqui no meio do texto ainda tem mais um mistério, né? Jesus sabia o que eles estavam pensando, né? Olha um pouquinho da onisciência aí. Tudo bem que vem do Espírito Santo, porque ele se esvaziou, ele estava dentro dele já. Jesus, conhecendo seus pensamentos, repito, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Essa pergunta a gente pode responder. O que é mais fácil? Levanta e anda. Outros profetas no passado fizeram milagres, ressuscitaram até mortos, fizeram grandes milagres. Agora, perdoa pecados, isso é inédito. Isso não pode, isso é blasfêmia. Isso o profeta Elias não podia fazer. Isso aqui Abacuque não podia fazer. Isso aqui Sofonias, Eliseu, Moisés, Abraão não podiam fazer. Isso aqui ninguém pode. Perdoar pecados não pode. Perdoar pecados, isso ninguém pode. Isso só Deus pode. Porque fazer milagres os profetas fizeram. Ressuscitar mortos, curar enfermos, né? Vários tipos de cura, milagres inéditos, fazer uma pedra muito pesada subir na água. Milagres, beleza. Deus, ele usava homens para fazer milagres, usava os profetas, reis e sacerdotes para fazer alguns milagres. Agora, perdoar pecados, não, ninguém pode. Ninguém pode, só Deus pode. Os fariseus estão bem certos de se assustarem. Opa, está perdoando pecados? Espera aí, blasfemou. Não culpe os fariseus, eles estão certos. Mas aí é a continuação que é interessante. Então, repito, qual é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a sua cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Amados, entendam uma coisa. Se coloque no lugar dos fariseus, sem preconceito contra eles, por um segundo pelo menos. Você vê um cara perdoando pecados, eu também levantaria a voz, eu também falaria, opa, peraí, aí não, cara, aí não, aí você blasfemou. Ninguém pode perdoar, Deus pode te usar para curar um enfermo, para curar uma cegueira, amém, você é um homem de Deus. Agora, perdoar pecados, peraí, calma lá, ninguém pode, blasfêmia de fato. Eu falaria o mesmo se eu estivesse na situação deles. Não culpe os fariseus, eles estão certos, teologicamente falando. Agora, Jesus, na sequência de perdoar pecados, ele quer fazer algo, ele quer curar o cara. O que os fariseus já sabiam que ia acontecer? Não ia curar. Um blasfemo em pecado vai ser ouvido por Deus? Não, João 9,31 diz, Deus não ouve a pecadores, antes aos que o temem e o servem, a esses o Senhor ouve. Então, biblicamente falando, obviamente falando, não precisa ir muito fundo na Bíblia não, um pecador blasfemo vai tentar operar um milagre, não vai dar certo. Então os fariseus já sabiam que ele ia tentar curar o cara, na hora que ele falou, e não ia dar certo, porque ele é um blasfemo. Então na hora que ele vai curar o cara, e ele cura o cara, o que ficou provado? Ele não é um blasfemo, o pecado de fato havia sido perdoado, ele é Deus.
ficou provado de fato, uma vez que só Deus perdoa pecados, Ele perdoou o pecado e curou o enfermo na sequência. E Deus o ouviu, e ele não é um pecador, por ter sido concedido a cura daquele enfermo. Esse é o texto principal que mostra que o Senhor Jesus Cristo é Deus sobre a terra.